Sabe quando a gente fala de construção de imagem, a maioria das pessoas ainda considera apenas a roupa. Mas a gente esquece que existe um elemento muito interessante que quase ninguém explora, que são os acessórios. Inclusive, os acessórios como elemento estruturante da estética. E o chapéu, especificamente, é um dos acessórios com maior densidade visual dentro de um look. Gente, ele não é apenas um detalhe e apenas para ser usado em datas comemorativas. Ele é quase um ponto focal. E é justamente por esse motivo que ele nos convida a um olhar estético bem mais elaborado. Porque diferente de um brinco coringão, por exemplo, né, um brinco neutro que vai com tudo, que muitas vezes entra quase como um complemento automático no nosso look. O chapéu, ele exige atenção, ele exige inclusive intenção. Ele exige que você pense sim em proporção, em equilíbrio de volumes, em textura, em diálogo com o restante, né, da composição. Quantas vezes você já tentou usar um chapéu e acabou tirando ele do look porque é mais desafiador? Isso é muito interessante porque tudo aquilo que nos tira do automático ativa o nosso repertório, ativa também o nosso olhar, a nossa criatividade. Quando você começa de fato a inserir elementos com mais presença, como por exemplo um chapéu, você naturalmente sai daquele lugar comum, digamos assim, daquele lugar simples e muito confortável, né? De repetir sempre as mesmas fórmulas e consequentemente sempre os mesmos acessórios. E você passa a construir uma imagem bem mais autoral, né? Além disso, preste atenção nisso aqui. Quando a gente observa o universo dos chapéus, olhem essas referências que eu trouxe para vocês. A gente consegue, né, conversar aqui sobre uma diversidade enorme de materiais, de acabamentos, de volumetrias, de linguagens estéticas também. Então você consegue transitar tranquilamente entre propostas mais sofisticadas, mais casuais, mais urbanas ou até mesmo mais dramáticas. Eu, por exemplo, usei muito chapéu em Trancoso e pra mim trouxe uma bossa super interessante pros meus looks. E o mais interessante disso é que o acessório, gente, ele é absolutamente adaptável às estações. Você não vai usar somente na praia, né, ou somente em um casamento. O que muda não é a ideia necessariamente de usar o chapéu. É a matéria, é a construção, é inclusive a intenção estética. Então, no final, o chapéu deixa de ser apenas um acessório e passa de fato a ser um ponto de partida, para uma imagem muitas vezes mais expressiva e principalmente, na minha opinião, mais estratégica.